Olá, mulher linda, sábia que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 13, Pecado. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Continue nos fazendo sensíveis à Tua voz para aprendermos aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito e aquilo que o Senhor requer das nossas vidas enquanto cristãos. Eu oro em nome de Jesus, amém. Os sintomas de um homem totalmente depravado. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Neste capítulo inteiro, o apóstolo Paulo traça um mapa de uma intensa decadência da alma do homem concernente ao pecado. Vejamos a lista dessa decadência. Primeiro, mente e coração depravados. O homicídio e a prostituição começam na mente, com o ódio para o homicídio e a cobiça para o adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, pois aquele que matar será culpado perante o juiz. Porém eu vos digo que aquele que odiar seu irmão é culpado perante o juiz. Mateus capítulo 5, do versos 21 ao 22. Ou ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, mas eu vos digo que aquele que desejar uma mulher cobiçando-a em seu coração, com ela já cometeu adultério. Mateus capítulo 5, do versos 27 ao 28. Vejamos também em Romanos capítulo 1, versos 30. Sendo murmuradores, detratores que odeiam a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. Segundo, conduta depravada. Em Romanos capítulo 1, versos de número 31, Paulo diz: nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Terceiro, caráter depravado. É digno de morte os que fazem isso, os que consentem ou ficam em silêncio, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Romanos, capítulo 1, versos de número 32. Como Deus reage a tudo isso? Deus os entrega a serem escravos do que desejam. Romanos, capítulo 1, versos de número 24, porque Deus os entregou aos desejos de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Uma das reações de Deus à depravação do homem mais terrível é essa, pois o homem é escravo dele mesmo. Ele não consegue vencer seus impulsos, é sempre vítima dos seus vícios, é dominado por sua mente e seus desejos. Por menor que seja a tentação, o derruba. É Deus que os entrega a seus vícios e desejos mais sórdidos. A insistência na prática leva à escravidão da prática. É como se Deus lhe desse como prêmio o que tanto você buscou no pecado. Deus os entrega às suas paixões infames. Romanos capítulo 1, versos 26. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, a exemplo do que aconteceu a Sodoma quando Deus desistiu e deixou o povo fazer o que queria. Ser abandonado por Deus é fazer exatamente o que quer e apenas aguardar o juízo de Deus. Deus os entrega a um sentimento perverso. Romanos capítulo 1, versos 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de sua própria mente depravada, que os conduzem a praticarem tudo o que é reprovável. De acordo com esse texto, a perversidade é prova de abandono literal de Deus. Fazer o mal, ser mal e produzir o mal é reflexo de ser abandonado por Deus. Agora, a mente do homem é completamente comprometida. Veja mais esse texto de Provérbios, capítulo 1, do versos 24 ao 31. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem
atendesse, em vez disso rejeitastes todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão, eu de minha parte zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós, em vindo o flagelo como tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não hão de me encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor, não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Meu Deus, que declarações constrangedoras de um Deus santo a um homem abusado, que se esquece de Deus e é, segundo o verso 30, indiferente a Deus e aos seus conselhos. Aí é que está. O homem tem tolerado, Deus tem conseguido acertar a sua vida sem Deus. Hoje em dia, tudo o que se prega passa de uma maneira indiferente aos ouvidos dos abusados que já corromperam a sua própria mente. Por isso, desejo falar desse nível de pecado, o pecado da mente. Pecados para a morte. Em 1 de João, capítulo 5, do versos 16 ao 17, lemos assim: Se alguém vir pecar seu irmão que não é para a morte, vir pecar o seu irmão que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Todo pecado é iniquidade e há pecados que não são para a morte. Esta é uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Está entre as muitas passagens com várias interpretações. As interpretações desta passagem são: pecado para a morte é o pecado que tem pena de morte na época de João. Um exemplo são as leis de Moisés. Pecado para a morte é uma lista de pecados capitais seríssimos. A Igreja Católica faz uso dessa interpretação. Pecado para a morte é o pecado contra o Espírito Santo. Essa linha quase faz sentido, e por que digo quase? Porque falta uma pequena aplicação nela, que nos levaria à quarta explicação. Pecados para a morte são os pecados da alma, e é desta interpretação que faremos uso, porque nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Veja como a alma e o corpo funcionam, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de número 23. Uau, glória a Deus! E nós vamos na próxima leitura transcorrer um pouco mais a respeito do pecado para a morte, pecados que são para a morte. Que o Senhor te traga entendimento, revelação e discernimento a respeito dessa leitura. Essa leitura não é uma leitura agradável ao coração humano, porque o coração humano por si só é corrompido, porque nós fomos então separados, destituídos da glória de Deus. E para novamente sermos enxertados na oliveira verdadeira, é imprescindível que haja arrependimento profundo de pecados, que haja uma nova escolha de vida e que possamos verdadeiramente andar todos os dias em novidade de vida com o nosso Cristo. Eu quero te dizer, seja firme, não desista dessa leitura, mas ela realmente é uma leitura dura e é isso que faz dela ser uma leitura difícil. Mas eu quero acreditar que você, assim como eu, deseja ser parecida com Jesus. Portanto, nós vamos ficar firmes, vamos perseverar, vamos aprender daquele que tem para nos ensinar, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso que nos ama e que entregou o seu Filho Jesus ao nosso resgate. Ele deseja que sejamos transformadas de glória em glória e Ele deseja que o Senhor mude as nossas vidas com o conhecimento da verdade. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.